Boa noite, hoje é segunda-feira, 14 de dezembro e você vai ver nesta edição. Projeto de lei prevê ouvidoria na Câmara de Vereadores. O objetivo é receber denúncias, reclamações, sugestões e elogios em contatos por telefone, internet ou pessoalmente. Legislativo segue analisando a proibição do uso de carros particulares em transporte remunerado. Porque da forma que ele está sendo implantado, querem implantar, ele é totalmente irregular. Executivo descarta a possibilidade de transferência do Carnaval para o Parque Volmar Salton, mas o vereador Patrick Cavalcante insiste no pedido. As escolas de samba tivessem lá os seus galpões, porque hoje elas têm que, no Carnaval, começam a lidar o Carnaval 3, 4 meses antes, elas têm que alugar um pavilhão para fazer os seus cargos, gastam aí 3, 4, 5, 6 mil só de aluguel dos galpões, lá seriam os galpões para poder já deixar fechados os seus carros, trabalhar. Parlamentares falam sobre Estado laico. A falta de uma orientação religiosa levou a nossa juventude à situação que se encontra hoje. Presídio superlotado, muitos jovens nas drogas. Acho errado, acho uma mal interpretação quando nós temos crucifixo em alguns setores e instituições públicas, porque ali é uma instituição pública que pertence a todos os cidadãos brasileiros. A concorrência entre motoristas do Uber e taxistas é polêmica em diversas cidades brasileiras. Em Passo Fundo, antes mesmo que o aplicativo comece a ser usado, o vereador Isamar Oliveira apresentou um projeto de lei proibindo o seu funcionamento. Um aplicativo de celular que conecta uma pessoa a um motorista particular. Esse é o objetivo do Uber. Porém, os taxistas alegam uma concorrência desleal com a categoria, o que motivou a criação do projeto. Porque da forma que ele está sendo implantado, querem implantar, ele é totalmente irregular. O Uber não tem fiscalização, o Uber não tem controle, o Uber não paga imposto. Aliás, o aplicativo do Uber é americano e 20% do que é arrecadado vai para o aplicativo, para quem criou o aplicativo, então vai para o estrangeiro. O Uber, da forma que está querendo ser implantado em todo o Brasil, ele está trazendo sérios problemas aos táxis, aos profissionais do táxi que ficam 24 horas à disposição da comunidade, faça frio, faça sol, correndo o risco de assalto. E com relação ao Uber, qual é o controle que a sociedade vai ter? Se alguém chamar no aplicativo um carro do Uber e tiver alguma consequência, algum problema com o condutor do carro, como é que vai ser fiscalizado? Quem é que vai fiscalizar? E o valor da tarifa, quem é que vai fiscalizar? Quanto vai custar a corrida? Tudo isso implica. E aí nós entendemos que esses transportes clandestinos, normalmente eles vão parar nas mãos do poder do crime organizado. E nós não queremos que isso aconteça também em Passo Fundo. Outra proposta que segue sendo analisada é para instituir a ouvidoria no Legislativo. O órgão será o canal oficial de interação entre a comunidade e os vereadores. O órgão terá vínculo direto com a presidência e será gerido por um servidor de quadro da Câmara Municipal. O objetivo é receber denúncias, reclamações, sugestões e elogios em contatos por telefone, internet ou pessoalmente. Receber solicitações, reclamações do cidadão passafundense, encaminhar aos diversos órgãos aqui dentro da Câmara de Vereadores e nós, então, aproximarmos essa relação entre a comunidade e o Parlamento. Vale lembrar que isso é uma orientação, inclusive, do próprio Tribunal de Contas, que avalia as câmaras de vereadores em relação à transparência e se tem ou não esse canal com o cidadão. Então, nós queremos agora, após a discussão desse projeto, e vê-lo aprovado e aí sim, o mais rápido possível, colocar em funcionamento. O ouvidor vai estar disponível a todos os cidadãos e, caso seja solicitado, as informações serão tratadas com sigilo. Através deste canal, também é possível fortalecer a cidadania e a democracia participativa.
E o vereador Hernani Leimer protocolou um documento em apoio aos aprovados no último concurso para Defensor Público do Estado. A ideia é pressionar o governo para fazer a nomeação de novos servidores e auxiliar no trabalho do Judiciário Gaúcho. Sabemos que passa o Estado hoje por um momento delicado em termos financeiros, mas sabemos também que, por outro lado, a Justiça necessita desses profissionais que lidam nessa área. A Defensoria Pública hoje é, sem dúvida, de uma importância enorme no que diz respeito a atendimento da parte judiciária até no Fórum Municipal de Passo Fundo. Então nós, como fomos procurados, no sentido de darmos aqui um reforço em termos de apoiar esses participantes dos concursos que foram aprovados e estão aí à mercê esperando a sua nomeação. Claro, nós não temos aí como dizer qual é a expectativa do governo do Estado do Rio Grande do Sul em termos dessas nomeações. Mas a nossa parte, a nossa efetividade no que diz respeito à defesa e o apoio aos representantes desse concurso, estamos aí fazendo uma moção em apoio aos representantes do concurso público. Faltam menos de 2 meses para o Carnaval e o assunto segue movimentando o cenário político. Recentemente, o vereador Patrick Cavalcante sugeriu a transferência do desfile da Avenida 7 de Setembro para o Parque Volmar Salton, onde poderia ser construído um sambódromo. Mas a ideia foi descartada pela administração. Por isso, nós voltamos a conversar com o democrata. Patrick Cavalcante disse que vai insistir para que isso aconteça nos próximos anos. Parabenizar a administração do prefeito Luciano, que mudou o pensamento de Carnaval de Passo Fundo. Ele já deu um pontapé inicial, tirando o recurso que iam para as escolas de samba, direto para a escola de samba, colocando então de uma forma desse curso em áreas condicionadas para as escolas municipais. Isso favoreceu tanto o aprendizado, o crescimento e a forma de educação dos alunos e também aos professores trabalhadores na área da educação. Então nós temos que fazer esse registro. E nós, pensando nesse desenvolvimento, nesse crescimento, reunimos as escolas de samba, que são no total de 7 aqui na Câmara de Vereadores, conversamos com eles e a nossa ideia então era levar eles para o Parque da Ifrica, o Parque Volmar Salton. É uma estrutura que está abandonada, podemos afirmar assim hoje, né? Então a ideia nossa era que o Carnaval de Passo Fundo, as escolas de samba, tivessem lá os seus galpões, porque hoje elas têm que, no Carnaval, elas começam a lidar o Carnaval 3, 4 meses antes, elas têm que alugar um pavilhão para fazer os seus cargos, gastam aí 3, 4, 5, 6 mil só de aluguel dos galpões. Lá elas teriam os galpões para poder já deixar fechados seus carros, trabalhar, e mais do que isso, poderiam pensar o Carnaval os 365 dias do ano. Nós sabemos que o prefeito tinha que fazer uma definição o quanto antes, porque o Carnaval já está aí, nós não podemos ficar nessa discussão e precisa de uma reestruturação na infraestrutura do lado do Parque Volmar Salton. Não teríamos condição de fazer em tempo hábil para isso, mas nós vamos continuar batalhando junto com algumas escolas de samba e com a comunidade para tirar o Carnaval de Rua de Passo Fundo do centro. E depois do intervalo, eu retorno com os vereadores Eduardo Pelicioli e Sidney Ávila falando sobre Estado laico. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Estado laico significa um país com uma posição neutra no campo religioso, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Aqui na Câmara de Vereadores temos opiniões diferentes sobre este assunto. Veja a entrevista.
Sobre este assunto, eu converso com os vereadores Sidney Ávila e Eduardo Pelicioli. Vereador Eduardo, a Constituição brasileira e outras legislações, elas prevêem a liberdade da crença religiosa, além da proteção e também respeito às manifestações religiosas. E é exatamente isso que o senhor também defende? Exatamente. A liberdade religiosa, constitucional, o Estado sendo laico, não tendo uma preferência por nenhuma religião, pelo contrário, possibilitando que todas as pessoas possam, de certa forma, manifestar sua crença nos seus espaços, sem que esse espaço religioso seja violado, e que o Estado garanta que as pessoas não sejam discriminadas pela sua escolha e sua crença religiosa. Vereador Sidney Ávila, a sua opinião é semelhante à do vereador Pelicioli ou bem diferente? Olha, o Estado laico ele tem como princípio constitucional proteger a liberdade religiosa. Ele não interfere na religião que a pessoa professa. Nós sabemos que a falta de uma orientação religiosa levou a nossa juventude à situação que se encontra hoje. Presídio superlotado, muito jovem nas drogas, devido a essa falta de orientação. Os pais deixaram de orientar religiosamente seus filhos, isso trouxe consequência para a sociedade como um todo. Então eu vejo que o Estado laico ele não interfere na liberdade religiosa, mas sim ele protege essa liberdade religiosa. Mas, infelizmente, devido a essa falta de orientação religiosa na vida dos filhos, fez com que a nossa sociedade se tornasse mais violenta e um maior número de jovens usuários de drogas procurando satisfazer aquela falta daquela orientação espiritual nas drogas, no álcool, no vício e, consequentemente, na violência. Vereador Eduardo, a gente tem que levar em consideração que o Estado, sim, é laico, mas as pessoas não. Sim, um exemplo claro, eu sou vereador nessa casa, sou um cidadão comum, tenho minha escolha religiosa, o local que eu congrego, porém eu não posso trazer numa legislação ou querer impor a minha escolha religiosa, a escolha que foi construída dentro da minha família para a população. Dessa forma, eu também sou contrário a uma postura antiga que as escolas tinham um ensinamento religioso. Porque nós acabamos acompanhando alunos, né, que tinham diversas religiões, sendo orientados pelas suas famílias, e acabavam ali sofrendo uma discriminação dos colegas por estarem congregando na religião A ou B. Dessa forma, eu acredito que sim, as pessoas têm que ter sua crença, né? E aquelas que não têm também, elas têm o direito de ter essa escolha, mas que as pessoas não sofram nenhum tipo de sanção ou discriminação do Estado por terem esses princípios religiosos. Teve uma situação que tivemos um projeto até do vereador Sidney Ávila na casa, que eu achei muito interessante e que respeitou tanto a questão constitucional, né, da liberdade religiosa, como também os princípios da religião, que é relacionado aos batistas, né, vereador Sidney Ávila, que adventistas que no sábado, né, eles não poderiam desenvolver atividades a não ser estarem recolhidos em suas casas, descansando, enfim, orando. E dessa forma, os concursos públicos caíam no sábado e as pessoas que seguiam a religião não poderiam desenvolver o concurso público. Então, dessa forma, entendendo a flexibilidade para que possa se alcançar, né, nós atendemos a Constituição e também possibilitar que as pessoas continuem desenvolvendo a sua atividade religiosa, fui favorável e acho que sempre quando nós temos essas questões, nós temos que ser flexível e analisar bem. Porém, o próprio vereador Sidney Ávila propôs, no início do mandato, a leitura do texto bíblico, bem como nós temos também aqui a presença da Bíblia aberta na nossa sala do plenário. Acho que não é o local adequado, né, para nós desenvolver isso, talvez num espaço destinado ao vereador, mas como Câmara, como instituição, fazer essa leitura, mesmo como nós temos crucifixo pendurado em diversos setores públicos, acho que vai de acordo ao Estado laico e até mesmo o Estado preferindo uma religião em detrimento das outras.
Vereador Sidney Ávila, o que o senhor pode então afirmar diante desta exposição e desta resposta do vereador Eduardo? Olha, existe 4 tipos de Estado, né? Existe o Estado laico, existe o Estado teocrático, né, que tem uma religião oficial como o Vaticano, como a República Islâmica. Existe o Estado confessional, como o Reino Unido, né, como outros países que têm um Estado confessional, que confessam uma religião e que a política interfere na vida religiosa das pessoas. E existe o Estado ateu, né, como a Coreia do Norte, né, que são países comunistas que não professam nenhuma fé e, pelo contrário, combatem aqueles que professam uma fé. Eu sou do princípio de que a pessoa que confessa uma religião, independente da religião que ela professa, ela é uma pessoa que vive melhor e que se relaciona melhor. O objetivo da religião não é trazer prejuízo à moral, à dignidade, à família. Pelo contrário, ela tem um poder de inclusão social maior. Como eu sou evangélico, eu sei o poder que o evangelho tem da inclusão social, daquela pessoa que é um bêbado, que é um alcoólatra, que é um dependente químico, ele vir para uma igreja e a igreja servir como um meio dele se tornar uma pessoa socialmente, viver novamente em sociedade, conviver em sociedade novamente. E isso é o grande benefício que a religião traz à sociedade. Então, eu creio que o Estado deve incentivar a liberdade religiosa pelo benefício que a religião traz ao Estado. Vereador, para encerrar, o vereador Eduardo Pelicioli mencionou um projeto seu que foi aprovado com relação aos adventistas de reservar, então, os sábados para não realização de concursos públicos, por exemplo. Temos aqui, então, no início das sessões plenárias, também que o presidente fala, invocamos a proteção de Deus, está aberta essa sessão. Temos, como o vereador também falou, crucifixos, a Bíblia no plenário. Até que ponto o senhor acha, então, que o poder, que a política, além da reabilitação social, tem que interferir, tem que andar junto com a religião? Olha, quando Constantino foi o imperador romano, ele agregou a religião à política, ele fez o primeiro evento ecumênico. Daí cada um vinha com o seu segmento religioso para dentro do Estado. E isso foi prejudicial à política, né? Porque ele se tornou o primeiro Papa, né? E nós sabemos que quando há essa interferência do Estado na religião, há prejuízo tanto para a religião como para a política. Mas eu acredito que o que nós fizemos como político religioso é trazer coisas boas para a sociedade, né? Trazer benefício para a sociedade. E eu acho que o mandato, por exemplo, do vereador evangélico, no meu caso, é produtivo para a comunidade, desde que contemple o conjunto. Esse projeto de beneficiar os adventistas é porque eles eram privados de participar de concurso público, de fazer prova de vestibular no sábado, porque eles guardam o sábado como dia de descanso deles. E quando a casa diz em nome de Deus, é porque há um ser superior que está sendo invocado. E esse ser superior ele não está alienado da sociedade. Ele tem um livro que dimensiona ele, que é a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que não é de uma religião, ela é de todas as religiões. É o livro mais vendido no mundo. E quem lê a Bíblia tem a sua autoestima mais elevada, é uma pessoa que vive melhor, convive melhor, se relaciona melhor. E a Bíblia diz que aquele que lê, aquele que medita e aquele que crê na Bíblia é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz, é ser mais do que feliz, é ser bem-sucedido. E é isso que está faltando hoje na sociedade, é a pessoa ser feliz, a pessoa ser bem-sucedida e a pessoa ser bem-aventurada. Vereador Eduardo Pelicioli, qual é então a sua mensagem para a gente encerrar a entrevista de hoje, em resposta também até mesmo ao que o vereador Sidney Ávila acaba de colocar? De certa forma, em muitos pontos nós concordamos, né?
O Estado ele é laico e ele é laico para que as pessoas possam desenvolver suas crenças, né, ter a sua religião sem ser perseguido, sem que seus locais religiosos sejam violados, sem que seus cultos, enfim, e sua doutrina seja criticada. Isso faz com que a população tenha a segurança de desenvolver uma crença religiosa com o Estado assegurando e garantindo esse direito. Nós discutimos aqui mesmo na casa há poucos dias a não inserção de uma prática religiosa no plano municipal de educação, que seria um ensino religioso relacionado às religiões afrodescendentes. Nós estamos recebendo aqui em Passo Fundo diversos senegaleses que têm uma posição diferente da religião a qual nós discutimos. Isso quer dizer o quê? Não há uma unanimidade, nenhuma definição sobre qual religião é a correta. E acho que isso não existe, né? Cada um tem a religião que acredita, que professa sua fé, e para aquela pessoa talvez seja aquele espaço que a faz bem. Porém, o Estado não pode, de forma institucional, se colocar a favor do cristianismo, né, do islamismo, ou até mesmo desenvolver outros tipos de práticas religiosas, até porque ele vai ferir os princípios que estão na Constituição. Acho errado, acho uma mal interpretação quando nós temos crucifixo em alguns setores e instituições públicas, porque ali é uma instituição pública que pertence a todos os cidadãos brasileiros e não a determinados cidadãos e segmentos. Bem como acho que o vereador, como evangélico e um político que trabalha trazendo algumas questões ligadas aos seus princípios evangélicos, ele, como vereador, ele deve sim trazer aqui essas pautas, né? Mas como instituição Câmara, fazer a abertura invocando a proteção de leis, nós temos a presença da Bíblia, não contempla toda a população. Nós teríamos que ter também outros livros sagrados para que toda a população se sinta contemplado e também invocar, entre aspas, né, outra nomenclatura. Por exemplo, está aberta um Deus que é considerado pelo islamismo o Alá, está com um pouquinho o Buda, está com um pouquinho, nós vamos trazer aqui figuras relacionadas ao espiritismo, e isso, de certa forma, não é dever do Estado, e nenhum Estado tem como intervir dessa forma. E a edição de hoje termina aqui. Fique agora com a penúltima sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Uma boa noite e um ótimo início de semana.